bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação. Comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, Edilene Lopes e William Travassos. Olha só, pessoal, 48 horas depois da operação mais letal e violenta da história do país, governadores do campo da direita anunciaram nesta quinta-feira no Rio de Janeiro o chamado Consórcio da Paz. A ideia é reunir os estados brasileiros em torno de ações unificadas de combate ao crime, integrar as ações e estabelecer colaboração logística entre os estados. Participaram os governadores de Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e também do Distrito Federal. Apesar das falas fortes e críticas ao governo federal, não foram anunciadas medidas concretas, eu falo práticas, para o combate efetivo da violência, e sim uma intenção de que as coisas fluam agora de forma coordenada, pelo menos entre esses estados. O Eduardo Costa, ontem a gente chegou a tocar nesse assunto, falar que a reunião ia acontecer, aconteceu, e como é que você olha para ela? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. O amigo sabe que um dos meus lemas é a conversa. Sou muito favorável à conversa para resolver dos mais simples aos mais graves assuntos. E acho que esse é um gesto de solidariedade que não poderia faltar. Porque o governador do Rio está sozinho, assim. Está sozinho quando você olha para o mundo da intelectualidade, do poder, quando você olha para Brasília, está todo mundo querendo dar porrada. Claro que ninguém fica feliz com 130 mortos, mas acontece, Júnior, que agora começaram a vazar as informações do relatório do Ministério Público que embasou a decisão de expedir os mandados. Sabe? Os caras, o grandão, que é o chefe da Segurança Geral lá com o tal de Gardenal, combinando a compra de drones noturnos. Tem ordem do Gardenal para o grandão. Faz subir o drone agora para monitorar tudo. Pro de noite não tem jeito, não. Não! Fala com o fulano de tal que é para comprar urgentemente para de noite. Tem informações no trabalho de preparo da operação de que as torturas lá estão mudando dentro do... Quem não faz o que manda o chefe, antes era cortar cabelo, às vezes é surra, e agora também tem uma banheira de gelo. Então, eu acho... O que mais me impressiona é que eu não vi até agora um especialista desses 500 mil que aparece dá uma rota factível. Fica assim, tem que implantar políticas públicas, tem que não sei o quê, mas não vai no assunto. Ontem eu vi de uma colunista da UOL, também muito respeitada aí e tal, o título do comentário dela de ontem, por que a polícia não prendeu ao invés de executar? Oxi, será que essa dona não sabe que eles estavam com roupas camufladas no meio da mata e fuzil na mão? Nós estamos aqui, vocês podem se render. E acontecer com todos o que aconteceu com 4 que ficaram na mira deles. Outra coisa, Júlio. O governador do Rio falou uma frase ontem que eu preciso repetir. Vá a Paris, saia na rua em Paris com um fuzil na mão, para ver se você não leva o tiro na cabeça. Então, tem que tratar os caras como terroristas. Tem que pegar pesado com os caras. E não ficar xingando quem fez a operação. Ô, Júnior, quando você vê ontem eu vi o escopo do planejamento, por isso que usaram tanta gente. Eles pegaram grupamentos da Polícia Civil, da PM, grupamento inteiro. Você vai por aqui, você vai por ali, você vai por ali, de forma que foi encantoando a turma. E como já tinha acontecido lá em 2010, que todo mundo fugiu do Complexo do Alemão para a mata, lá na mata eles colocaram o paredão do BOPE para segurar os caras, para prender. Se os governadores de oposição não se juntarem ao Cláudio, ele vai julgar a toalha de vez, o Rio vai virar um inferno, e amanhã só Deus que sabe o que vai acontecer aqui entre nós. E aí, William Travassos, bom dia para você. Esse consórcio da paz, os governadores ali meio que se juntaram, os governadores ideologicamente próximos, né, para anunciar esse consórcio. Nada muito na prática, mas, como diz o Eduardo, teve uma conversa. Bom dia. E muito bom dia, Júnior Moreira, bom dia aos ouvintes da Itatiaia, bom dia à bancada. O Eduardo retratou muito bem essa coisa do enfrentamento.
Eu vejo, né? Tô vendo aqui alguns comentários, as pessoas rindo, né? Consórcio da Paz. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Nós já temos o COSUD, que é o Conselho, né? Das regiões Sul e Sudeste, que não é voltado só para a área de segurança pública, mas dos assuntos de interesse desses estados das duas regiões. E agora, em função, né, da gravidade do problema, porque o que a gente está falando é de um avanço do crime organizado no Brasil inteiro, e os estados estão sofrendo isso. Você, nessa reunião, você tem o Caiado, você tem o Ibanez, outros estados da federação que estão fora das regiões Sul e Sudeste. Então, eu acredito que esse consórcio, na verdade, ele vai funcionar no mesmo modelo do COSUD, das regiões Sul e Sudeste. O que a gente vai fazer é ampliar a área de atuação. E é muito importante porque a troca de informações, a troca de experiências, né, esse intercâmbio vai ajudar nesse enfrentamento. E a gente precisa de uma união. E a gente falou sempre isso aqui, da união dos estados nesse enfrentamento, da participação do governo federal. E infelizmente, a gente tem essa coisa da política entrando no jogo, muito em função de 2026. Não existe uma solução imediata para o problema da segurança pública. O que nós temos é, inclusive, o nome da operação, que é contenção. E a gente precisa trabalhar com integração. É isso. Eu posso fazer uma pergunta para você, Eduardo, e para o Willy? E é uma pergunta sincera mesmo, tá? Eu vou falar. Sem provocação. Vocês acreditam mesmo nesse consórcio ou é muito mais otimismo no coração de vocês? Eu acredito. Deixa eu te contar uma coisa. Deixa para mim essa. 2 horas depois, 2 horas não, 8 horas depois da operação no Rio de Janeiro, eu não vou lembrar o nome dos... Um é Pisca, que fugiu, e o outro está preso. O Renato e os Neto sabia que um dos bandidos perigosos de Minas que estavam lá foi preso e que o outro fugiu antes. O Renato, que tem as fontes da polícia, daqui. O Júnior, é aquela história, rapaz. O crime tem... aliás, o nome do consórcio é esse, do Rio para o Brasil. Os caras estão lá, mas comandam o crime no Ceará e no Rio Grande do Norte. Então é o seguinte, troca de informação, inteligência, porque entre eles existe. Você viu que a operação vazou? Aí foram perguntar para o governador e falou assim, amigo, 10 órgãos têm que ficar sabendo da operação. Claro que vaza, todas vazam. Então, eles são organizados, nós temos que nos organizar. Marcelo pediu a palavra, William, depois eu deixo você falar. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Desculpa intrometer aí, mas eu concordo, eu entendo o argumento do WT, eu entendo o argumento do Eduardo, que bom que os governadores estão conversando, isso é importante, ok. Entendo que é bom que os governadores busquem soluções. Agora, o WT citou o COSUD, que existe desde o início de 2023. 2018. 2023, esses governadores, né, recentes, criaram essa força-tarefa da segurança. Voltado para a segurança, ele é mais recente. Desde 2018 foi formado, mas ainda não era azeitado como começou a ser com essas novas gestões. 2019. A nova gestão, as novas gestões, né? O governador Rosema foi eleito em 18, o Ratinho Júnior eleito em 18. Então, os governadores de direita já se reúnem há 6, 7 anos, pelo menos. Nos últimos 3 anos, voltado mais para a área para a questão mais da segurança. O que tem de medida prática nesse consórcio da paz? Porque o COSUD existe, eles trocam informações, todo mundo sabe, por exemplo, todo mundo sabe que os traficantes de Minas Gerais estão escondidos na Rocinha, né? Isso não é novidade para ninguém, os governadores já sabem, o COSUD já discutiu isso, a gente já sabe aqui na Rádio Itatiaia, o WT e o Renato Rios Neto já falaram isso várias vezes. De lá para cá, o que isso tem ajudado a combater? O que isso realmente, efetivamente, tem ajudado a combater o Comando Vermelho e o PCC? Ou vira só um palanque para fazer críticas? Porque entender que o governo Lula não está nem aí, não tem projeto nenhum para segurança, todo mundo já sabe. Entender que o combate à violência, ao crime organizado não é prioridade do governo Lula, a gente já sabe. A gente não precisa de ver os governadores falando isso em todas as reuniões, porque a gente já acompanha isso desde o início do governo Lula. A prioridade é a área social, é a área dos direitos humanos, não é o combate efetivo ao crime organizado. Agora, quando os governadores se reúnem só para ficar criticando o governo federal e não apresentam uma medida efetiva, que não seja troca de informação, encontro da reunião da segurança, discussão, o que tem de efetivo nesse consórcio da paz? Porque dar o nome de consórcio da paz é muito fácil. Agora, criar medida efetiva, aumentar
recurso, cada estado valorizar as polícias, melhorar viaturas, comprar, efetivamente melhorar suas forças de segurança, é isso que a gente precisa. A gente precisa de que esses governadores, os 7 do COSUD e agora os outros que também se integraram, além de criticar o governo Lula, que ok, faz parte da política, tragam medidas concretas para o debate. Senão vai ficar parecendo apenas jogo político pro ano que vem. William, eu vou voltar em você, só organizar, porque eu vi que a Edilene estava apurando, eu fui deixando ela por último aqui. Sim. Agora eu queria ouvir também a Edilene sobre essa questão desse novo consórcio aí, que é voltado para a segurança pública. Bom dia, Edilene. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Eu tô com um olho no gato e outro no peixe. Eu estava apurando aqui em relação a um dos pontos do Conversa de Redação, mas estava ouvindo os rapazes nesse debate intenso. E aí eu concordo com o Marcelo quando ele diz que os governadores de direita, mas principalmente do Sul e do Sudeste, vêm se reunindo há algum tempo. E ontem a Aliança deixou muito claro que esse é um movimento também para 2026, que são governadores que estão no palanque do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então essa pauta da segurança pública será uma pauta muito disputada. Agora, uma contradição no que colocam os governadores. Essa aliança ou esse consórcio pela paz pressupõe uma integração. Esses governadores são todos contra a PEC da segurança, que também pressupõe uma integração. Então esse argumento, ele cai por terra quando os governadores afirmam que querem a mesma coisa que o governo federal quer, mas que se posicionam, inclusive com seus parlamentares, contra a PEC da segurança, que estava parada, ou que está parada no Congresso Nacional, e que também propõe uma integração, inclusive no serviço de inteligência. E eu acho que esses governadores são do mesmo grupo, são uma aliança, estão corretos em se unirem em um momento em que um ou outro se considera em uma situação complexa ou delicada, mas os governadores vizinhos do Rio de Janeiro deveriam cobrar do Cláudio Castro, porque o Rio de Janeiro é um estado que exporta crime organizado para outros estados, inclusive para Minas Gerais, porque não consegue se defender e aí vai havendo uma ramificação. Minas Gerais já tem domínio em algumas partes do crime organizado, como o William Travassos e o Renato Rios Neto retratam todos os dias. Então, além de ajudar os colegas, os governadores também deveriam estar interessados em defender seus próprios territórios. Vai lá, William. Vamos lá. É muito difícil porque a gente não tem muito tempo aqui para falar sobre segurança pública e um tema tão complexo. Meus amigos, Minas Gerais tem hoje, trazendo para a nossa realidade, um intercâmbio com os estados do Mato Grosso, o estado de São Paulo, e a gente está vendo isso no dia a dia. Nós tivemos nesse mês de outubro, acho que batemos um recorde de apreensão de entorpecentes. Lembram dos 500 quilos, mais 160 quilos de cocaína, apreensão de armas. E isso acontece em função dessa integração. Então, na prática, as coisas estão acontecendo. Agora, vocês acham mesmo que a gente tem que falar sobre o serviço de inteligência reservado e tudo que a gente está conseguindo de avanços na área de segurança pública? E quando você conversa com os secretários, seja o secretário do Rio, secretário de Minas, a gente vê o avanço, só que assim, é um assunto delicado e o que você percebe é que falta sim um envolvimento do governo federal. E essa história que o governo federal quer falar da PEC da segurança pública, pelo amor de Deus, nós temos o SUSP, uma lei de 2018 que já prevê tudo que está ali, essa integração, e eu não sei por que o governo federal não aplica a lei. E aí, sabe o que me deixa incomodado? Eu vejo o ministro conversando nessa lenga-lenga. A primeira vez que ele falou sobre essa PEC, ele falou justamente no COSUD, na frente dos secretários de segurança, e disse que, na verdade, ele não tinha ainda muitas informações que ele não poderia passar. Bom, como é que o ministro da Justiça e Segurança Pública vai para um encontro com os secretários de segurança, anuncia uma pérola dessa e não apresenta para quem enfrenta diariamente o desafio de conter a criminalidade? E aí depois ele me vem, depois da vergonha da fala do Lula, da vergonha da falta de apoio nas outras 3 operações com os carros blindados no Rio de Janeiro. Nessa o governador nem pediu, falou assim, a responsabilidade é minha e eu não quero que ninguém venha fazer o meu serviço. Eu vou fazer o que tem que ser feito. E aí ele vem e fala assim, não, nós vamos criar um conselho e tal, porque isso vai ser uma base pro SUSP. Ô amigo, tá desde 18 aí. E aí o quê? Cadê a verba para tocar a segurança pública e fazer valer a lei que tá escrita desde 2018 e foi aprovada? Depois vocês não querem que eu critique o governo. Então assim, as coisas estão acontecendo. Os estados estão fazendo a sua parte. E aí, desculpe Marcelo, você vem aí que não funciona porque você não está no dia a dia do enfrentamento e não está vendo o que está acontecendo. Então cara, deixa eu fazer só uma pergunta, WT. Se você me responder, você vai me convencer que funciona. Tá bom, meu. Que o COSUD realmente é... O Comando Vermelho, o PCC, nos últimos 3 ou 4 anos, eles estão reduzindo ou estão aumentando seu território, sua expansão? Então deixa eu te explicar, amigo.
Não, esse é um problema. O PCC está em 28 países. Então deixa eu terminar a pergunta. É transnacional. Você está entendendo o problema? O WT não consegue nem deixar terminar a pergunta para responder. Nossa. O PCC diminuiu ou reduziu nos estados que a gente está falando? Nesses estados 7 do COSUD? Pois bem, os estados conseguiram ele não numa vai operação... Não, vai falar de outros países e vai responder. Não, eu tô falando assim, você sabia que a pergunta aconteceu é simples, agora... aumentou ou diminuiu? Você consegue perceber que nós fizemos uma operação na Faria Lima, no centro financeiro, e isso não tem precedentes? Isso é avanço. E aí você vai falar... Essa operação, inclusive, do governo federal, né? Ministério Público Federal. Sim, de informação, de integração com o governo do estado de São Paulo. E aí me explica, o PCC, o Comando Vermelho, nesses últimos 3, 4 anos... Esse combate que o COSUD está fazendo, essa troca de informação, está funcionando ou as facções criminosas estão crescendo? Nossa. Gente, não vamos ficar igual ceradeira numa coisa só. Não, responder aí fica realmente difícil. Marcelo, que é só criticar, mas quando a gente vai no centro da população... Nunca ouviu um tiro, nunca passou por uma situação dessa na área de segurança pública e hoje, como analista político, você vem criticar os governadores que estão trabalhando. Eu admito, a área de segurança não é minha especialidade, não. Agora, eu vejo muito discurso dos governadores e quero resultados mais práticos. Mais prático, se tem uma com redução de homicídios, pega os índices do estado de Minas Gerais, então, e coloca na mesa. Vou virar aqui, gente. A Câmara dos Deputados deve votar já na semana que vem um projeto de lei que equipara a atuação de facções criminosas e de milícias ao terrorismo. O projeto ganhou força depois dessa operação que a gente vem debatendo e tem crítica de um lado e tem críticas negativas e positivas, né, de ambos os lados. Edilene, será que isso vai pra frente mesmo ou é só fogo de palha aí por causa da operação? A turma tá tentando surfar essa onda. Eu acho que essa operação no Rio de Janeiro, é claro, ela alavanca, conforme nós dissemos, estamos dizendo desde o primeiro dia aqui na Itatiaia, essa discussão dos projetos de segurança pública na Câmara dos Deputados. Essa é uma proposta que traz um pouco de polêmica, porque ela rompe algumas barreiras que hoje tem na legislação para avançar contra o crime organizado, o que na minha avaliação é positivo. Agora nós temos que saber quem é que esse crime organizado abarca, atinge e reúne, né? Porque essa lei torna mais severas punições financeiras, mais severas todas as punições. E será que o crime organizado está só concentrado nas vilas e favelas ou o crime organizado também vai parar na Faria Lima? E quando chegar, será que a lei antiterrorismo vai ser aplicada a todo mundo? Então esse é um ponto que pode inclusive ajudar a travar o processo na Câmara dos Deputados. O número, a quantidade, quais são as parcelas da sociedade que podem ser atingidas com a mudança dessa legislação. Quem não deve não teme, né, Júnior? Vamos ver se anda, se não anda, quem vai ser contra e quem vai ser a favor. Parabéns para o Sérgio Moro, que é autor da lei, parabéns para o Lula, que sancionou. Para mim, crime organizado é terrorismo. Para mim, quem incendeia ônibus é terrorista. Tem que ser tratado como tal. Para mim, quem tortura, quem submete uma população a ter que comprar o gás que eu mando, ter a GatoNet que eu quero, é terrorismo, tem que tratar como tal e com todo o rigor da lei. Gente, eu tenho 1 minuto e meio. Preciso que vocês peguem o seu poder de síntese aí, Marcelo e William. Deixa o especialista, o nosso super-herói, falar primeiro. Não é especialista, não. Ele veio pra Minas pra salvar Minas do crime organizado. Fala primeiro, William. Não, deixa eu te falar. Vocês... Eu ia falar omissos, mas seria muito cruel. Mas as facções criminosas estão aqui desde 1993. E quando eu cheguei aqui, vocês não acreditavam que elas estavam presentes. E tem 2 anos que nós estamos falando sobre o crime organizado aqui na bancada do Conversa de Redação. E graças a uma provocação que eu fiz aos senhores. E hoje nós estamos vendo as facções dentro das nossas comunidades aqui em Minas Gerais. Não sou nenhum especialista, não. Mas acredito que esses caras são narcoterroristas e precisam ser enfrentados desta forma, com o poder de integração de todos os estados e da federação. Vocês é muita gente, viu, WT? Porque o debate aqui é bem diferente. Eu concordo com todo mundo, vou acompanhar a bancada. Tem que ser tratado como terrorista, assim, né? A gente está vendo o uso de drone, o uso de armas, fuzis que nem exércitos bem equipados do mundo tem, né? Mais de 90 fuzis encontrados em um dia. Então, todo o avanço da legislação para combater as facções criminosas é importante, a gente só tem que aplaudir. Tudo bem, gente. Então quer dizer que o consórcio da paz e mudar a lei para terrorismo vai mudar todo o combate aqui no Brasil. Mas pode endurecer. Mas Eduardo Costa, Marcelo... Não, eu tô só tô fazendo o resumo do Conversa de Redação aqui, porque o resumo foi esse, né? Tá.